Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero dar continuidade com os senhores no nosso curso aqui que trata do procedimento comum. Eu quero começar um novo tópico com os senhores, que é o das providências preliminares. Providências preliminares que consiste em um capítulo do Código. Elas estão lá entre os artigos 347, 347 a 353 do CPC. Bom, somente a título de recordação, nós estamos vendo aqui o procedimento comum. Procedimento comum que começa com a petição inicial. Uma vez distribuída a petição inicial, o próximo ato a ser praticado será o despacho preliminar do juiz. Despacho preliminar, onde ele vai analisar se os requisitos da petição inicial estão ou não presentes. Sendo positivo o despacho preliminar, os requisitos estando presentes, ele, em regra, vai conduzir o processo para um outro ato processual, que é o da citação. Em regra, porque nós já vimos que tem um outro ato processual prévio à citação, que é o julgamento liminar de improcedência, que está no artigo 332. O autor pode receber uma sentença de improcedência sem mesmo o réu ter sido citado. Antes mesmo da citação do réu, já vimos largamente, já falamos largamente sobre isso. Então, petição inicial, despacho preliminar, sendo positivo, citação. Sendo despacho preliminar negativo, nós teremos a emenda da petição inicial. Sendo esta emenda da petição inicial positiva, nós, em regra, iremos para a citação. Pode incidir também ali a hipótese do julgamento liminar de improcedência com o recebimento da petição inicial após a emenda. Sendo a emenda da petição inicial rejeitada, nós teremos o indeferimento da petição inicial, artigo 330. Então, indeferimento da petição inicial pelo desrespeito à emenda da petição inicial. Não é apenas essa a hipótese de indeferimento da petição inicial. Então, vou colocar aqui. A petição inicial pode ser também indeferida, indeferimento da petição inicial, que está em vermelho, portanto, são condutas negativas ao autor, indeferimento da petição inicial, artigo 330. Vamos recapitular, meus amigos. Foi proposta a petição inicial.
despacho preliminar. Positivo vai nos conduzir, em regra, à citação. Em regra, a citação porque tem que passar pela análise do julgamento liminar de improcedência. Não sendo o caso de aplicar julgamento liminar de improcedência, nós teremos a citação. O autor vai citar o réu para quê? Para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação do artigo 334. Obtida a autocomposição, vou botar aqui de verde, obtida a autocomposição, nós vamos homologar. Homologação por sentença ou por decisão interlocutória, a depender se houve, se a homologação, se a autocomposição abrangeu todo o objeto do processo ou uma parcela dele. Mas se a autocomposição for negativa, ou seja, ao contrário, se não houver autocomposição, o próximo ato processual é o da resposta do réu. Resposta do réu, que nós vimos, pode ser contestação, artigo 335A 442, não, 442 o quê? Me perdoem, não é 442, é 343, artigo 342. Ou pode também, como resposta do réu, ser apresentada a reconvenção do artigo 343. O réu pode se omitir do ônus de apresentar a sua defesa, que é o instituto da revelia. Foi isso que nós estudamos até então. Então, o nosso procedimento comum, ele avançou até esse momento aqui. Ele está nesse momento aqui. O que vai acontecer nesse momento do processo? Justamente as providências preliminares que nós estamos a estudar. Por que eu fiz esse esforço de recapitular tudo o que nós vimos até então? Porque, meus amigos, as providências preliminares, que como eu mencionei, está lá no artigo 347 a 343, vamos a eles. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para os senhores. Olha lá. Capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Está aqui, ó. Maravilhoso esse artigo. Olha lá. Fim do prazo para a contestação. Na verdade, seria fim do prazo para a resposta do réu. A resposta do réu não se limita à contestação. O juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções desse capítulo. Então, superado a análise do capítulo anterior, resposta do réu, passe, leitor, ao próximo capítulo. É isso que basicamente o 347 faz, um artigo de passagem, vamos assim dizer. Então, tem lá, seção primeira, da não incidência dos efeitos da revelia. Nós falaremos, na verdade nós já antecipamos isso, nem sempre incide o efeito material da revelia, e como não incide o efeito material, não vai incidir o efeito principal processual, o efeito processual principal, que é o julgamento antecipado do mérito. Seção segunda, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é quando o réu apresenta defesa de mérito indireta, nós teremos uma providência preliminar específica. E seção terceira, das alegações do réu, são essas as seções desse capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento. No entanto, meus amigos, a doutrina costuma apresentar como sendo providências preliminares as seguintes que eu vou destacar aqui para os senhores. Vamos lá. Providências preliminares, tendo visto a enumeração, a previsão normativa, previsão legal. As providências preliminares são as seguintes. Primeira delas,
a não incidência do efeito material da revelia. Não incidência do efeito material da revelia. Aqui, ok, está parecido com o código. Nós veremos que, como não incide o efeito material da revelia, não há presunção de veracidade. Se não há prova suficiente, o juiz não formou ainda o seu convencimento, não há presunção, o juiz vai determinar a produção de provas. Segunda das providências preliminares. O que o código chama do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, das alegações do réu, é o que na prática se chama de réplica. E algo que ele não tratou como uma seção autônoma, mas está lá no nome do capítulo, saneamento do processo. Acontece, meus amigos, que além dessas providências preliminares previstas taxativamente, tipicamente no capítulo das providências preliminares, nós temos ainda outras, que são, vou botar aqui, tem outras ainda, nós veremos no momento próprio, que é o que se chama providências preliminares atípicas. Estão previstas no ordenamento jurídico, mas não no capítulo próprio do CPC, chamado das providências preliminares. Então vamos voltar para a tela anterior. O que eu quero finalizar o vídeo mostrando para os senhores é o seguinte. No que consiste, ou antes disso, como é que a gente pode tratar por hora as providências preliminares? Percebam, até então, o processo prossegue numa linha retilínea. O processo vem, um ato leva necessariamente ao outro. Então, petição inicial recebida, não sendo o caso de julgamento liminar, vai ser citada. É citado para quê? Para uma audiência de conciliação e mediação. Ah, não teve audiência, então vai ter que ofertar prazo para o réu responder. Ah, mas se o réu não responder, revelia. Então, papum. Não há muito o que pensar no processo. Desse momento em diante, as providências preliminares e o próximo, que nós veremos também, o julgamento conforme o estado do processo, o juiz tem que olhar para trás. O juiz tem que ver o que aconteceu no processo. Então, até então, pode ser que o cartório toque o processo, o responsável pelo expediente, o chefe da secretaria, toque o processo porque são atos meramente ordinatórios. Está previsto em lei, tem que abrir prazo para contestação. Então, não há ilegalidade aqui. Mas vejam, nesse momento é imprescindível que o juiz analise o processo. Analise o processo para quê? Para que ele possa aferir qual é a providência preliminar que ele deve seguir. Qual é a atitude que ele deve seguir de acordo com o que aconteceu no processo. Então, desse momento em diante, eu vou finalizar a aula, essa primeira aula sobre providências preliminares, que apresentou noções gerais sobre providências preliminares dessa forma. Aqui nas providências preliminares, o juiz vai começar a seguir caminhos, ele vai poder seguir caminhos distintos, a depender do que aconteceu atrás. Tá ok? Bom, então, meus amigos, era isso que eu queria ver com os senhores na aula de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.